Fala galera, vamos iniciar agora a nossa missão no que se refere à ação penal militar e o seu exercício. Na tela comigo, olha aí, tema bem tranquilo, vou mostrar para vocês como que cai isso em prova inclusive. Olha aí, ó, ação penal militar e o seu exercício. Galera, olha só, destacar aqui, ó. A ação penal militar, ela é exercida para provocar o juiz. É isso, professor? Sim. E por que eu vou provocar o juiz? Porque o juiz ele é inerte. Se o juiz é inerte, ele precisa de uma provocação. E esse exercício de provocação é feito por meio da ação penal militar. Então, volta aqui. O juiz está lá, ele é inerte. Ele precisa ser provocado para que haja o início do processo. E como que eu vou provocá-lo? Por meio de uma ação penal militar, no caso em questão. Beleza? E essa ação penal militar, nos termos do artigo 29 do CPPM, é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar. Olha aqui na tela comigo. Vamos lá, olha só. A ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar. Volta aqui, olha aí, ó. A ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar. E a denúncia, galera, é o documentozinho aqui, ó. A denúncia é o documento, tá? Denúncia é o documento que vai o quê, professor? Informar o nome do imputado, a qualificação, de que modo que foi o crime. É um documento. Esse documento, ele vai provocar o juiz para que haja o início do quê, professor? O início do processo judicial. Aí aqui o militar vai se ver julgado. Tudo bem? Então, até então simples, né? Então, essa denúncia ela vai ser promovida somente pelo MPM, pelo Ministério Público Militar. E de que modo que isso pode cair na minha prova? Pode cair assim, ó. Olha só. Volta aqui para mim, olha só. Pode cair assim, ó. A ação penal militar é privada. Não, ela é pública. Tá? Ela é pública. E somente pode ser promovida por denúncia ou por queixa. Errado, é por denúncia, tudo bem? Então pode cair essa circunstância. A ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do MPM, do Ministério Público Militar. Agora nós vamos observar, essa é a regra. Regra, ação penal pública incondicionada. Regra, ação penal pública incondicionada. Agora nós temos uma exceção. Essa exceção vai se dar daqui a pouco, quando eu falar para vocês, galera, que alguns crimes contra a segurança externa do país exigem, portanto, a requisição do Ministério a qual o militar está subordinado. Beleza? Mas daqui a pouco a gente vai falar disso. Olha só. Falamos que a ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do MPM. Beleza, professor? Mas existe a obrigatoriedade de provocar o juiz? Veja só. O CPPM traz essa especificidade. Se tiver um caso em análise, prova de que o crime aconteceu, indício de que o praticou, o MP é obrigado a provocar o juiz. Olha aqui comigo, olha só. Vamos lá. Olha aqui, ó. Obrigatoriedade. Obrigatoriedade. Se houver, a denúncia deve, essa denúncia aqui, ó, essa denúncia, ela deve ser apresentada, ela deve ser exercida sempre que houver o quê? Prova de fato que em tese constitui crime. Então, existe crime? Sim. Então, a denúncia deve ser apresentada. É uma obrigação. Tem crime? Tem. Ela deve ser apresentada. Basta isso? Não, calma. Não basta ter crime. Dois são os requisitos. Crime e indícios de autoria. Veja aqui comigo. Se eu tenho crime e indício de autoria, opa, agora sim. Se eu tenho crime e agora eu tenho indícios de autoria, portanto, essa denúncia aqui, ó, deve ser apresentada. Isso por quê, professor? Ora, a segurança pública é um dever do Estado, sim ou não? Se é um dever do Estado, ela deve ser, portanto, apresentada. Tudo bem, galera? Fechou? Então, se houver prova de fato que constitui crime e indício de autoria, essa provocação ao juiz ela é obrigatória, princípio, portanto, da obrigatoriedade. Beleza, professor? Entendi tudo. Agora, em alguns casos, para que haja essa provocação, depende de requisição o quê? Do governo. E que governo é esse, professor? Olha só. Nos crimes previstos no artigo 136 a 141 do CPM, os crimes contra a segurança externa do país, aqui, ó, veja,
crimes contra a segurança externa do país, algum deles, né? Porque vai até no 148. Mas do 136 a 141, esses crimes, se ocorrerem, para que haja essa provocação ao juiz, exige, portanto, essa o quê? Requisição. Olha só. Nos crimes previstos nos artigos 136 a 141 do CPM, a ação penal, essa ação aqui, ó, essa ação penal, quando o agente for militar ou assemelhado, depende de requisição. Opa, beleza. Que será feita ao Procurador-Geral de Justiça Militar pelo Ministério a que o agente tiver subordinado. Eram os antigos ministérios, olha só, eram os antigos Ministério da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Hoje não existe mais. Hoje é comando do Exército, comando da Marinha e comandar a Aeronáutica. Mas vamos continuar. Então, será feita ao Procurador-Geral de Justiça pelo Ministério a que o militar estiver o quê? Subordinado. E no caso do 141, só do 141, do mesmo código, quando o agente for civil e não houver controle militar, essa requisição será do Ministério da Justiça. Então, esse Ministério da Justiça vai ter que provocar, portanto, o Procurador-Geral de Justiça Militar. Volta aqui para mim. Galera, esse dispositivo é uma exceção. Por quê? Regra geral, Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar, ação pública incondicionada. Regra, processo penal militar, ação pública incondicionada. Exceção, esses crimes, do 136 ao do 141. Quando a gente é militar, essa requisição será feita pelo Ministério a que o militar estiver subordinado. Eram os antigos Ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Quando a gente for civil, portanto, vai ser feito, então, pelo Ministério da Justiça, beleza? Olha só. E comunicação ao Procurador-Geral da República, ao PGR. Procurador-Geral da República é o chamado PGR. Olha só. Sem prejuízo dessa disposição aqui, ó, o Procurador-Geral de Justiça Militar, que é esse caboclo aqui, ó, onde vai ser dirigida, portanto, essa requisição, dará conhecimento ao PGR, né, o PGR, de fato apurado em inquérito que tenha relação com qualquer dos crimes referidos nesse artigo. Então, galera, sem prejuízo dessas diligências, essa autoridade vai comunicar ao PGR, ao Procurador-Geral da República, os fatos investigados, no caso de análise dos crimes contra a segurança externa do país. Vou fazer um resumo aqui, o que vai cair na sua prova. Veja aqui comigo. Coloque, inclusive, pode até anotar isso aí. Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar. Regra, ação pública incondicionada, ponto. Regra, ação pública incondicionada, ponto. Exceção, professor, ação pública condicionada. A requisição do Ministério a que o militar está subordinado, nos crimes do 136 a 141, e quando a gente for civil, do Ministério da Justiça. Veja, do Ministério da Justiça. Tudo bem? São exceções. Aí anota isso aqui, galera. Anota isso que vai cair na prova. Anota isso que vai cair na prova. Anota. No CPPM não há crime de ação pública condicionada à representação do ofendido. Anota isso. No CPPM não há crime de ação pública condicionada à representação do ofendido. Isso existe lá no Código de Processo Penal comum. Aqui não. Aqui o que existe é ação pública condicionada à requisição do Ministério a que o militar está subordinado. Ou se o agente é civil, requisição do Ministério da Justiça. Ponto. Não há no CPPM crimes de ação pública condicionada à representação do ofendido. E também não há crime de ação penal privada propriamente dita ou personalíssima. Não há crime de ação penal privada propriamente dita ou personalíssima, conforme há lá no CPPM. Veja que a gente vai fazendo um estudo aqui interdisciplinar, as duas matérias. Professor, agora me surgiu uma dúvida. Cabe ação penal privada subsidiária da pública? Cabe, galera. Muito embora não seja previsto expressamente no CPPM, igual tem a previsão lá no artigo 29 do CPP, se você ler o artigo 29 lá do CPP comum, você vai observar lá que cabe ação privada nos crimes de ação pública se aquela não foi intentada no prazo legal.
Aqui não há essa previsão expressa, mas por força constitucional também cabe ação penal privada subsidiária da pública. Anota isso, no CPPM cabe a ação penal privada subsidiária da pública. Então eu vou resumir, a gente avançar. Você vai ver que isso caiu na prova, vou mostrar para vocês isso. Olha só, CPM, regra, ação pública incondicionada, ponto. Exceção, ação pública condicionada à requisição do Ministério a que o militar está subordinado, do 136 a 141, ou somente do 141, quando a gente for civil, não houver coautoria militar, de requisição do Ministério da Justiça. Beleza. No CPPM não há ação penal pública condicionada à representação do ofendido. No CPPM não há ação penal privada, propriamente dita, ou exclusiva, né? Ou ação penal privada personalíssima. E no CPPM cabe ação penal privada subsidiária da pública. Vai cair essa sua prova, hein? Vamos lá, volta. Volta aqui comigo, a gente avança. Proibição de... Aqui, galera, no CPPM tá faltando um D aqui, ó. Lá no próprio site. É desistência, meu Deus. O próprio elaborador errou esse texto aqui, ó. Vamos lá. Proibição de desistência. Tá faltando um D aí, hein? Tá lá dessa forma, no site do Planalto. Olha só. Apresentada a denúncia, o Ministério Público não pode desistir da ação penal. É normal, galera. Veja. É assunto paralelo lá com o CPP comum. Lá no artigo 42 do Código de Processo Penal Comum, a mesma coisa. O Ministério Público não pode desistir da ação penal. Aqui é a mesma coisa. O MP não pode desistir da ação penal. Apresentou a denúncia, pronto, não pode desistir da ação penal. E outra coisa, vimos que, além de ele não poder desistir da ação penal, quando há prova do crime e indício de autoria, ele é obrigado a oferecer a denúncia. Ofereceu, não pode mais desistir, acabou. Mas isso não impede que ele peça a absolução. O Ministério Público ele exerce a função de acusador, é bem verdade. Mas ele é fiscal da lei. Se no caso de análise ele verificar que aquele fato não constitui que aquela pessoa, aliás, é inocente, ele vai pedir absolução. Tudo bem? Mesmo que ele não possa desistir da ação penal. Veja, anota isso. O Ministério Público não pode desistir da ação penal e nem do recurso que haja interposto. O Ministério Público não pode desistir da ação penal e nem do recurso que haja interposto. Beleza? Vamos lá? Exercício do direito de representação. Aqui, galera, olha só. Aqui é a chamada representação. Ou seja, eu posso informar, provocar o Ministério Público informando sobre a ocorrência de um crime. Qualquer pessoa pode informar. Isso também acontece lá no CPP comum. Só que no parágrafo aqui, eu vou observar, vou te mostrar que há uma diferença, que isso vai cair na sua prova. Isso vai cair na sua prova. Veja aqui comigo. Qualquer pessoa pode provocar a iniciativa do Ministério Público Militar. Qualquer um pode. Veja aqui comigo. Olha só. Qualquer pessoa, no exercício do direito de representação de informação, coloca aqui, vai te ajudar. De informação, poderá provocar o quê? A iniciativa do Ministério Público, dando-lhe informações sobre fato que constitui crime militar e também a sua autoria. Opa, crime militar existe? Existe. Sabe quem é o autor? Pronto, denúncia obrigatória. Princípio da obrigatoriedade de isso. Indicando os elementos de convicção. Então, se há crime militar, se há a autoria, princípio da obrigatoriedade, o Ministério Público tem que provocar o juiz. E não pode desistir da ação penal e nem do recurso que haja interposto. Ponto. Tudo bem? Ponto. Agora, olha a diferença. Isso vai cair na prova. Isso vai cair na prova. Olha aqui, ó. Informações. Isso vai cair na prova. Se essas informações forem escritas, olha só. Se as informações forem escritas, deverão estar autenticadas, devidamente autenticadas. Isso não existe. Olha só, é diferente do CPP comum. Olha que interessante. Então, se as informações forem escritas, eu posso, professor, informar o Ministério Público sobre a ocorrência de um crime militar e a autoria por escrito? Posso. Mas se elas forem por escrito, elas devem estar o quê? Autenticadas. Elas devem estar autenticadas, ponto. Tudo bem? Devem estar o quê? Autenticadas. Beleza, professor. Ótimo. E se verbais, professor, serão tomadas por termo, ou seja, serão reduzidas a escrito. Eu, fulano de tal, informo que existe crime militar e a autoria. Vai ser escrito perante o juiz,
a pedido do órgão do Ministério Público e na presença deste, o elemento anafórico aqui, ó, na presença deste, eu falei para vocês, o parágrafo primeiro vai cair na sua prova. É diferença para o CPP comum. O CPPM e CPP comum, mesma coisa. Qualquer pessoa pode provocar a iniciativa do Ministério Público, informando a existência de um crime em indício de autoria. No caso aqui, crime militar. Agora, se as informações forem escritas no CPPM, elas devem estar o quê? Autenticadas. Escritas, autenticadas. Se elas forem verbais, elas serão reduzidas a termo, ou seja, a escrita documentada, na frente do juiz, a pedido do Ministério Público. Tudo bem? Professor, por que tem que estar documentada? Por que tem que estar autenticada? Por quê? Sabe por quê? Porque, nesse caso, se eu informar para o Ministério Público um crime falso, que não aconteceu, é crime. Comunicação falsa e crime. Ou a pessoa que é inocente, denunciação caluniosa. Então, existe crime para isso. Por isso que tem que estar autenticada, por isso que tem que estar o quê? Documentada, reduzida a escrita. O CPPM é muito mais rigoroso. Se for escrito, tem que estar autenticada. Show de bola, né? Isso vai cair na sua prova, beleza, galera? Isso vai cair na sua prova. Escuta o que eu estou falando. Vai cair. Vamos lá. E olha só. Requisição de diligência. Beleza, professor. As informações chegaram ao MP. Olha só. Aqui eu tenho as informações. Beleza. E elas chegaram ao Ministério Público. Falamos que se elas chegarem escritas, elas devem estar o quê? Autenticadas. Beleza. Falamos que se forem verbais, elas são reduzidas aqui a termo, né, ao papel, a documentada, perante o juiz, a pedido do Ministério Público. E na presença dele ainda, né? Então chegou aqui, ó, o MP, beleza. Se ele considerar procedente, hein, olha só. Se o MP as considerar o quê? As informações, né? Olha só. As considerar procedentes, opa, procede, hein? Ele vai dirigir-se à autoridade policial militar para que esta proceda diligências. Então, ele vai mandar para a autoridade policial militar para que ela possa instaurar um inquérito policial militar e começar a investigação. Ah, professor, é isso aí, olha aí, ó. Se o MP as considerar procedentes, dirigir-se-á à autoridade policial militar para que esta autoridade, outro elemento anafórico, proceda diligências necessárias ao esclarecimento do fato, instaurando inquérito, acabei de falar, se houver motivo para tal fim. Entende o que eu estou falando? Isso vai cair nessa prova, galera. É muito tranquilo e há essa diferença do CPP com o CPPM. Então, eu posso informar o Ministério Público? Posso. Escrito ou verbal? Posso. Se é escrito, autenticado. Se verbal, tem que ser reduzida a termo, a escrito, na frente do juiz, a pedido do MP. E por que documentado? Porque pode haver a comunicação falsa de crime, a denunciação caluniosa, por isso tem que estar documentado. E aquela pessoa que informar isso vai ser responsabilizada. Beleza? Show, professor. Certinho. Agora, aqui, galera, volta aqui rapidinho. Volta aqui para mim. Eu vou fazer um desenho para vocês e coloquem isso na cabeça, a gente vai fazer uma questão daqui a pouco. Você vai ver como que isso vai cair na sua prova. Olha só. Então, nós temos aqui, galera, ó. Nós temos aqui a ação penal militar. Sim ou não? Temos. Ação penal militar. Falamos que a ação penal militar é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar. Essa, galera, presta... Solta tudo! Solta! Solta tudo! Só para mim agora, presta atenção, que eu vou mostrar o que vai cair na sua prova. Ação penal militar. O Edmar tá até aqui, ó, comigo. O professor só tá doido. Mas é isso aí. Você vai lembrar disso. A ação penal militar, ela é pública. Ó, e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar. Opa, já falamos disso. Falamos. Falamos além disso, que essa ação penal militar, regra pública incondicionada, falamos ou não falamos? Falamos. Falamos que há uma exceção. Ação penal pública condicionada à requisição do Ministério a que o militar está subordinado, nos crimes do 136 a 141, ou do 141, quando a gente for civil, não houver coautoria militar, essa requisição será feita pelo Ministério da Justiça. Falamos disso. Falamos
que não há no Código de Processo Penal Militar ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Falamos que não há no CPPM ação penal privada exclusiva ou propriamente dita. Falamos que não há no CPPM ação penal privada personalíssima, não há. Falamos que cabe sim a ação penal privada subsidiária da pública, muito embora não seja expresso no texto, como o artigo 29 do CPP comum. Falamos disso? Sim ou não? Ótimo. Vamos retomar. Isso é ação penal militar. Essa ação penal militar, ela vai provocar quem? O juiz. Olha aqui, ó, o juiz, né? O juiz. E por que, professor, que vai provocar o juiz, hein? O juiz, porque o juiz, ele é o quê? Ele é inerte, sim ou não? Ele é inerte. Por isso que vai provocar o juiz. E qual é o prazo, hein, professor? Vai cair isso aqui, galera, ó. O prazo, hein? Depende. Se ele está preso ou se ele está solto. Se ele está preso, o prazo, 5 dias. Se ele está solto, 15. Isso vai cair na sua prova. Isso vai cair na sua prova. O prazo que o Ministério Público Militar tem para provocar o juiz é 5 dias preso e 15 dias solto. Isso vai cair na sua prova. Isso vai cair na sua prova. Tudo bem? Falamos, além disso, que qualquer um pode informar o Ministério Público sobre a existência de um crime, informando elementos de convicção. Falamos disso. Falamos que o Ministério Público ele está obrigado a oferecer a denúncia quando há os pressupostos, prova que o crime aconteceu, indício de autoria, ele está obrigado a oferecer a denúncia, ele está obrigado a oferecer a denúncia, princípio da obrigatoriedade. Falamos que uma vez oferecido, ele não pode mais existir, em nível de recurso que haja interposto. Falamos que essa informação, se escrita tem que estar autenticada, se verbal tem que ser reduzida a termo, na frente do juiz, a pedido do Ministério Público, ponto. Agora vamos para as questões. Vamos amassar essas questões aqui, bora. Olha aqui, ó. Questão de número 1, diz assim para nós, vamos lá. Nos termos do CPPM, é correto afirmar que, então é correto, né? A ação penal militar a ação penal militar é o quê? É pública? É sim, é verdade, é pública, né? Até aqui. E incondicionada, é verdade, assim, sendo vedada, sendo vedada a ação penal pública condicionada. E além disso, é vedada a ação penal privada, volta. O que nós falamos? Que a regra é pública e incondicionada. Mas, em caso excepcional, é permitida a ação penal pública condicionada. Só que é condicionada à requisição do quê? Do Ministério a que o militar está subordinado, ou no caso do 141, quando a gente for civil, não há coautoria militar, requisição do Ministério da Justiça, mas é público condicionada. O que não há é público condicionado à representação do ofendido. Opa, beleza. E outra coisa, quando diz assim, olha, e não cabe ação penal privada, cabe ação penal privada sim, mas é a ação penal privada subsidiária da pública. É aquela que se dá quando o Ministério Público é inerte, aí surge para o ofendido a possibilidade de impetrar este crime subsidiário. Então a questão está errada. 2 erros aqui. É público condicionada? Pode, excepcionalmente pode. Só que é condicionada à requisição do Ministério que o militar está subordinado, ou no caso do 141, agente civil, não com a autoria militar, do Ministério da Justiça. E cabe a ação penal privada subsidiária da pública. Professor, eu estou batendo nisso, galera, na tecla, porque vai cair isso aqui, que aí você não pode errar não, meu Deus. Bora. Então a questão está errada. 2. Bora 2. Cadê meu... aqui, rapaz. Pronto, minha caneta está aqui. B. Em regra... ação penal, né? Olha só. A ação penal militar é, em regra pública, é verdade. E incondicionada, é sim. Admitindo-se, em determinados casos, isso, ação penal pública condicionada, é verdade. Olha só, em determinados casos, é verdade, né? Quais casos, hein, professor? Do artigo 136 ao 141 do CPM. A gente falou disso. Não é isso? Volta a caneta. Cadê minha caneta? Aqui. Então, admitindo-se em determinados casos, a ação pública condicionada, sim. E a ação penal privada
subsidiária da pública. Gabarito B, é verdade. Então, olha aí, ó. A ação é pública? Regra é. Incondicionada é. Admitidos. Em determinados casos, a questão é clara. Em determinados casos, ação condicionada. Só que a condição é requisição do Ministério que o militar está subordinado ou, no caso 141, agente civil, não com autoria militar, do Ministério da Justiça, não é isso? E falamos que existe sim a possibilidade da ação penal privada subsidiária da pública, beleza? Vamos ver os demais erros na tela, olha aí. Então agora, item C, diz assim, ó. É correto afirmar que a ação penal militar é pública condicionada e incondicionada, dependendo de exigência de representação, que é isso? Sendo vedada a ação penal privada subsidiária da pública. Nega, tudo errado. Regra, ela é pública incondicionada. Não, eu falei, não há representação. O que há é requisição do Ministério que o militar está subordinado. E eu falei também que cabe sim a ação penal privada subsidiária da pública. Beleza, professor, entendi tudo. Bora. D. Cadê minha caneta? Tá aqui. Agora D, né? Ação... Opa, volta aqui. Isso. Ação penal militar é, em regra pública, condicionada? Que conversa é essa? Não foi isso que eu falei. Eu falei que em regra ela é pública incondicionada. Não foi condicionada, não. Pelo amor de Deus. Olha aqui. Em regra pública já está errado. E incondicionada, não. Dependendo da exigência do tipo de representação. Não vou falar de novo, não, que eu estou com raiva já dessa questão aqui. D, aliás. Ação penal é, em regra pública, incondicionada. Beleza. Agora, sendo vedada a ação penal pública condicionada, não, galera. Em caráter excepcional, sim, falamos disso. Admitindo-se, em determinados casos, a ação penal privada subsidiária da pública. O que está errado aqui, ó? Sendo vedada a ação pública condicionada. Falamos que existe sim essa possibilidade, mas a condição, portanto, é a requisição do Ministério que o militar está o quê? Subordinado ou, no caso, o ministro da Justiça. Questão tranquila, né? Depois da explicação, top. Faz a lança da explicação para ver. Vamos lá. Quanto à ação penal militar e seu exercício, considerando as disposições do CPPM, a ação alternativa correta. A diz assim para nós. A ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar. Artigo 29 do CPPM, letra de lei, perfeito, gabarito, bora embora, olha aí, ó. É o gabarito, letra de lei. B. É vedado, né, a qualquer pessoa provocar a iniciativa do Ministério Público. É vedado? Dando informações referentes a fato que constitui crime militar de sua autoria, indicando elementos de convicção. Que história é essa que é vedado? É permitido. Agora, se essas informações forem escritas, tem que estar o quê? Autenticadas. Se verbais, serão requisitos a termo, na frente do juiz, a pedido do Ministério Público. Falamos isso. Beleza. C. B está errada. A denúncia será obrigatoriamente antecedida de instauração de inquérito policial militar. Peraí. Quer dizer que o inquérito policial militar é obrigatório? Não. O inquérito policial militar não é obrigatório. O inquérito policial militar é dispensável. Se eu já sei que o crime aconteceu, se eu já sei quem praticou, pelo menos ali os elementos informativos são suficientes, eu posso oferecer a denúncia sem inquérito policial militar. A questão está errada. Beleza? D. A ação penal é pública. Razão pela qual não existe previsão de requisição por parte do governo. Falamos que existe sim, para a instauração da ação penal para qualquer crime militar. Falamos, galera, olha só, que existe sim, nos crimes do 136 ao do 141, requisição que será feita pelo Ministério que o militar está subordinado, ou no caso do 141, quando a agente é civil, não há coautoria militar, a requisição será feita pelo Ministério da Justiça. Não foi isso que a gente falou? Beleza! Apresentada a denúncia, o Ministério Público poderá se retratar e desistir da ação penal. Que conversa é essa? Ele não pode desistir da ação penal e nem do recurso que haja interposto. Tudo bem? Vamos lá, por fim, nossa última questão.
na tela. Se você errar, você vai levar um murrão na cara, porque eu falei disso, eu falei, eu anotei, eu escrevi, não erra. Bora. Olha aí, ó. De acordo com o CPPM, a denúncia deverá ser oferecida se o acusado estiver preso. Ele está preso. Dentro do prazo. Qual é o prazo? Se o cara está preso, pelo amor de Jesus Cristo. É 30? Não. É 20? Não. É 15? Não. É 10? Não. É 5. Falei disso. Cadê, professor? O que eu quero eu duvido. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Eu fui aqui. Tá aqui, ó. Preso 5 dias. Ah, é. Bora voltar lá então. Aqui, ó. Preso o quê? 5 dias. Gabarito A. Volta aqui pra mim, que eu já extrapolei meu tempo. Pra caramba. Vamos lá. Não, 31 minutos. Olha assim, galera. Olha só, galera. Finalizamos com maestria esse bloco. Ação penal militar. Vou esperar vocês no nosso próximo bloco para que a gente dê continuidade, quebrando tudo. Processo penal militar, sua aplicação. Exercício da ação penal, leia o CPPM, tenha o seu vadimeco em mãos, lendo, acompanhando a aula na marca, galera. Você não vai errar nenhuma questão de ação penal militar e o seu exercício. Explicação na marca, com maestria, desenhando para vocês o CPPM.